No coração da França, um grupo de 15 pessoas embarcou numa jornada extraordinária. Eles se reuniram em uma pequena vila, prontos para enfrentar um desafio único. Eles não se aventuraram na vastidão do espaço, mas nas profundezas da terra. Com lanternas na cabeça e equipamentos de exploração, eles se prepararam para descer. Esta foi a experiência do Tempo Profundo, um projeto científico ousado para explorar os limites da adaptabilidade humana. O ano era 2021. Cientistas de várias disciplinas se uniram para entender melhor como o isolamento afeta a percepção humana. O destino, um mundo subterrâneo, isolado e escuro. As cavernas, com suas formações naturais, se tornaram o novo lar desses aventureiros. A missão: viver por 40 dias e noites, completamente desconectados do ritmo do mundo exterior. Sem luz natural, sem relógios, apenas o ambiente cavernoso e o som do silêncio. A experiência do Tempo Profundo tinha como objetivo entender como os humanos percebem o tempo na ausência de pistas externas. Os participantes mantinham diários e realizavam experimentos para registrar suas percepções. Como a mente e o corpo humano reagiriam ao isolamento prolongado num ambiente constante? Eles meditaram, se exercitaram e refletiram sobre suas experiências. As perguntas eram simples, mas as respostas prometiam ser profundas. Ao emergirem, os cientistas analisaram os dados coletados, ansiosos para descobrir os efeitos do isolamento extremo. Os voluntários viviam numa caverna com temperatura constante e alta umidade. A caverna era um ambiente desafiador, onde cada dia trazia novas dificuldades e descobertas. A umidade alta fazia com que tudo estivesse sempre úmido, e a temperatura constante criava uma sensação de monotonia. Eles não tinham telefones, nem luz solar, nem contato com o mundo exterior. A ausência de dispositivos eletrônicos significava que eles estavam completamente desconectados, forçados a se adaptar a um ritmo de vida mais primitivo e introspectivo. A única conexão deles com o tempo eram seus próprios relógios internos. Sem a luz do sol para guiá-los, eles precisavam confiar em seus corpos para determinar quando era hora de dormir, comer ou realizar outras atividades. A caverna se tornou o universo deles, um reino onde a escuridão reinava absoluta. A escuridão era tão profunda que, após algum tempo, seus olhos se ajustaram, mas a sensação de isolamento nunca desapareceu completamente. Eles dormiam quando seus corpos exigiam descanso e acordavam quando seus ritmos internos ditavam. A ausência de um ciclo claro de dia e noite significava que seus padrões de sono se tornaram irregulares e imprevisíveis. Dias se transformavam em noites e noites em dias. O conceito de tempo começou a perder seu significado tradicional, e os participantes tiveram que encontrar novas maneiras de marcar a passagem do tempo. Os participantes perdiam a noção do tempo. Sem relógios ou luz natural, era fácil se perder na escuridão e na monotonia da caverna. Alguns acreditavam que apenas 30 dias haviam se passado, quando, na realidade, 40 já tinham transcorrido. A percepção do tempo tornou-se distorcida, e muitos ficaram surpresos ao descobrir quanto tempo realmente havia passado. O tempo, ao que parecia, era fluido, esticando e se contraindo na ausência de marcadores externos. A experiência na caverna desafiou suas percepções e os forçou a reconsiderar o que realmente significa o tempo. A experiência do Tempo Profundo ofereceu um vislumbre da extraordinária capacidade de adaptação da espécie humana. Mas os humanos não estão sozinhos em sua habilidade de prosperar em ambientes desafiadores. Nas profundezas da superfície, escondido de nossos olhos, existe um mundo repleto de vida, criaturas da escuridão, adaptadas a uma existência subterrânea. Da humilde minhoca ao enigmático extremófilo, esses organismos demonstram a incrível resiliência da própria vida.
Eles desenvolveram adaptações únicas e extraordinárias para sobreviver e prosperar em condições que seriam letais para a maioria dos habitantes da superfície. Nas camadas superiores do solo, onde a luz solar ainda penetra, a vida é surpreendentemente familiar. As minhocas, aquelas trabalhadoras incansáveis do solo, navegam em seu mundo escuro com notável eficiência. Elas sentem vibrações, mudanças de temperatura e até mesmo leves traços de luz. Sapos e rãs, mestres do disfarce, se enterram na terra para escapar de predadores e sobreviver a invernos rigorosos. Toupeiras, aquelas escavadoras especialistas, criam sistemas de túneis complexos, com seus focinhos sensíveis guiando-as pela escuridão em busca de insetos e minhocas. Seção 5. Mais fundo. A zona de transição. À medida que descemos, o ambiente se torna mais hostil. A luz solar diminui e as temperaturas caem. Mesmo assim, a vida persiste. Raposas, aquelas canídeas astutas, cavam suas tocas nas profundezas da terra, buscando refúgio dos elementos e dos olhares indiscretos de predadores. Raízes de árvores, em busca de água e estabilidade, serpenteiam para baixo, ancorando gigantes imponentes ao reino subterrâneo. Aqui, nesta zona de transição, os organismos devem se adaptar à crescente escuridão, recursos limitados e à pressão constante de toneladas de terra acima. Seção 6. O reino dos extremos. Vida no limite. Aventurando-nos ainda mais fundo, entramos no reino dos extremos. Aqui, a escuridão é total e a pressão é esmagadora, criando um ambiente que parece inabitável. Aqui, centenas de metros abaixo da superfície, a pressão é imensa, o oxigênio é escasso e as temperaturas aumentam. A vida, no entanto, encontra maneiras surpreendentes de se adaptar. No entanto, mesmo neste ambiente aparentemente inóspito, a vida encontra um caminho. Criaturas fascinantes prosperam onde a maioria não sobreviveria. Este é o domínio dos extremófilos, organismos que prosperam em condições que seriam letais para a maioria das formas de vida. Eles são verdadeiros sobreviventes. Essas criaturas extraordinárias desenvolveram adaptações únicas para sobreviver. Algumas toleram calor extremo, enquanto outras se adaptaram a pressões esmagadoras. Outras prosperam em condições altamente ácidas ou alcalinas. Elas são mestres da sobrevivência em ambientes extremos. Algumas podem até sobreviver sem oxigênio, obtendo energia de reações químicas. A vida no fundo do mar é uma prova da incrível capacidade de adaptação dos seres vivos. Seção 7. Desulforudes audax viator, um campeão da sobrevivência. Um desses extremófilos, Desulforudes audax viator, destaca-se como um testemunho da tenacidade da vida. Descoberta numa mina de ouro sul-africana, a quase 3 quilômetros abaixo da superfície, essa bactéria notável sobrevive sem luz solar ou carbono orgânico. Ela obtém toda a sua energia de reações químicas, existindo num estado de perpétua escuridão e isolamento. Desulforudes audax viator desafia nossa própria compreensão da vida como a conhecemos. Demonstra que a vida pode existir na ausência de condições que antes considerávamos essenciais. Seção 8. Lições das profundezas. Resiliência e adaptação. A experiência do tempo profundo e a descoberta de extremófilos oferecem percepções profundas sobre a resiliência e a adaptabilidade da vida. Demonstram que a vida não se limita à estreita faixa de condições que encontramos na superfície do nosso planeta. Essas descobertas têm implicações profundas para nossa compreensão da vida na Terra e a possibilidade de vida fora do nosso planeta. Elas sugerem que a vida pode existir em lugares que antes considerávamos impossíveis, em ambientes que antes considerávamos extremos demais. Seção 9. Além da Terra.
A busca por vida continua. A busca por vida extraterrestre geralmente se concentra em planetas que se assemelham à Terra, com água líquida, uma atmosfera respirável e um clima temperado. Mas as descobertas de extremófilos na Terra sugerem que talvez precisemos ampliar nossa busca. Talvez a vida exista nas profundezas geladas de Europa, a Lua de Júpiter, ou sob a superfície congelada de Encélado, a Lua de Saturno. Talvez a vida prospere nas aberturas vulcânicas de Ío ou nos lagos de metano de Titã. As possibilidades são tão vastas quanto o próprio universo.